Fala galera, beleza? Igor na cena, seja bem-vindo a mais um Giro Missionário. E hoje nós vamos conversar com o pastor Luciano Costa, missionário ali no Rio Grande do Norte, que tem feito um trabalho lindo de plantação de igreja. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Fala galera, começando mais um Giro Missionário. E hoje eu estou muito feliz em estar com o meu amigo, pastor Luciano Costa. Pastor, como que o senhor tá? O senhor tá bem? Pai do Senhor, meu querido, tudo bem, graças a Deus, estamos bem Amém. e é uma satisfação poder estar aqui com você nesse momento. Amém. A satisfação é toda nossa, pastor. Então, para começar a nossa conversa, fale um pouco do senhor, onde o senhor nasceu, a sua idade, um pouquinho da sua família. Conte um pouquinho sobre quem é o pastor Luciano Costa. Muito bem, sou Luciano Costa, né? E nasci na minha cidade de Janduís e sirvo ao Senhor há 25 anos, que estamos engajados na missão, desde que recebemos o nosso chamado para a salvação e também para o Amém. serviço cristão. Sou casado com a Jussara, há 24 anos, tenho dois filhos, o Lucas e a Leda, e estou servindo de tempo integral na missão há 15 anos, no Nossa. sertão, né? Todo esse tempo que nós temos dedicado a nossa vida para servir a igreja no sertão e do sertão, que é o nosso lugar. Legal. Nossa, pastor, eu não posso nem comparar, né? Eu tô casado há um mês. O senhor já tá casado há quanto? 25 anos? 24 anos, o Vinte e próximo ano, se quatro Deus anos. quiser, a gente chega a bodas de prata, né? Se Deus Meu quiser. Deus, que bênção, que bênção. Foi incrível conhecer o senhor. Para quem está nos assistindo, eu tive um tempo, poucos dias aí com o pastor Luciano Costa, e foi maravilhoso. O senhor capturou meu coração nesse tempo, em ver, né, o quanto o pastor tem esse amor pelo povo sertanejo e o quanto o senhor tem feito coisas maravilhosas com esse povo, né? E para esse povo. Então, iniciando, falando um pouco sobre isso, como foi, pastor, o seu chamado? O senhor disse que faz 15 anos que o senhor está servindo no ministério, mas conta um pouquinho para nós como é que foi esse começo, quando isso despertou no seu coração. Pois irmão, nós aceitamos a Jesus, e a igreja é pequena, do interior de uma cidade pequena, 5 mil habitantes, né? A única representação de igreja evangélica que naquela época nós tínhamos era a Assembleia de Deus, é a Sim, Assembleia de Deus tradicional, essa que já passou dos 100 anos do início da sua plantação aqui no Brasil, e seguimos esse modelo pentecostal, né, bem tradicional, como diz o Dr. Gedeon Alencar no seu livro sobre o História da Assembleia, o assembleanismo rural, né? sim, Bem típico, bem que você teve a oportunidade de conhecer quando nos visitou, porque ele maravilhoso. se diferencia um pouco do assembleanismo mais urbano, urbanizado, que é uma outra característica. E foi dentro desse contexto simples que começamos a servir ao Senhor e a aprender com os pastores, com os líderes que Deus ia colocando na nossa vida, desde o departamento da mocidade, até mesmo quando chegamos a exercer a função como obreiro na igreja. Então, dentro de todo esse processo, Deus foi falando conosco acerca de um chamado, de um propósito, para o qual eu também não sabia e não conseguia ainda entender, porque a minha fé ainda é recém-convertido e todo aquele processo ainda de aprendizado e Sim, discipulado. Então as coisas não ficavam muito claras assim imediatamente, mas eu sabia que Deus tinha algo, Deus falava especificamente sobre um propósito, sobre um aham. chamado. Naquela época nós não tínhamos acesso a tanto material, nem literatura, nem vídeos, a internet não existia, né, naquela época, e em face disso,
não tinha como nós termos acesso e termos Aham. formação. Era mais algo bem básico, bem simples. Porém, fomos crescendo dentro dessa dinâmica de uma igreja simples, uma igreja do interior, e entendendo que precisávamos nos dispor para servir. E foi o que Sim. sempre procuramos fazer, termos um coração ensinável, Aham. sermos submissos à nossa liderança, e podermos exatamente servir com alegria. E aí veio a oportunidade de se casar com a irmã Jussara também, Que né? benção. Logo assim, tem uns 2 anos de fé, Quantos anos o senhor ela com, tinha quando o senhor casou? pois ela com 17, eu com 19 anos, Novo. dois jovens, né, assim, bem jovens, na verdade, Sim. e fomos construindo, porque sempre que a gente namorava e sentava para conversar, a gente sempre falava dos planos, daquilo que Deus tinha para nossas vidas. Não Sim. só o nosso plano pessoal, não só a questão do casamento, da família, de vivermos o nosso amor, o nosso relacionamento, mas já nos imaginávamos engajados para servir, né? Um Sim. propósito que Deus tinha em nos unir, não só para o próprio fim do casamento, que é sublime, claro. Sim. Primeiro é a família, primeiro é você viver essa promessa de Deus. Porém, também vendo essa possibilidade de estarmos engajados para servirmos a Deus. E aí veio a oportunidade. Eu me casei, não tinha ainda cursado uma faculdade, eu Ah, estava ainda no ensino médio, né? A Jussara sim. também, nós éramos jovens, bem jovens, e concluímos nosso ensino médio. Deus me deu a oportunidade de fazer uma faculdade Legal. Qual e faculdade o senhor fez? pedagogia, Ah, que pela legal. a nossa UERN, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Na verdade, passaram-se quase 7 anos, eu comecei em 2002, fui terminar em 2007, aliás, quase 5 anos, porque teve as greves, eram 4 anos, mas Ah, devido a entendi. muitas greves que aconteceram, se estendeu por 5 anos o curso. Em 2002, nós estivemos presentes à formatura, eu já tinha um filho, Uhum. né, o Sim. Lucas, e aí eu disse, agora eu vou trabalhar, vou para a capital do estado, Natal, a gente vai melhorar um pouquinho a nossa situação, sair da cidade do interior, onde a nossa situação financeira era muito difícil. Deus disse, tu não vai para Natal, você vai lá para um assentamento rural plantar a igreja, lá no meio do mato. Meu Deus. O Ou senhor seu achou meio de que ia nada. lá para o centro, o senhor mandou lá para a comunidade. Quer dizer, eu já estava na cidade pequena, 5 mil habitantes, então agora você vai para dentro do mato, vai para a zona rural, para um processo de plantação de igreja, né? Eu Maravilha. disse, E como é foi um isso pouco. para Jussara, pastor, receber essa notícia? Já estavam preparados? Sei que o senhor disse que vocês já conversavam sobre o propósito de Deus para sua família, mas como foi esse start assim, saindo da sua cidade e indo para uma comunidade rural? Pois é, apesar de eu não estar vivendo aquela fase romantizada da missão, mas existia muito ainda na minha cosmovisão assembleana esse romantismo, esse heroísmo da missão, né? Sim. Eu digo heroísmo porque no modelo assembleano é vai e faça, Uhum. né? E você vai viver pela fé, você vai enfrentar os desafios que, Sim, porventura não, claro que vai haver no campo, na plantação, mas você com vai pela certeza. fé. Então Aham. tem um pouco de uma visão romantizada e um pouco do heroísmo do missionário que é enviado. Isso numa visão ingênua da missão, uma visão assim não muito clara, não muito Verdade. objetiva. Mas, até mesmo nisso, Deus, que é o responsável pelo chamado, né, aquele que nos guia, que nos orienta, que nos fortalece, apesar dessa minha deficiência de não ter uma concepção clara do que seria plantar a igreja, por exemplo, eu não tinha nenhum plano, não Aham. havia passado por nenhum treinamento, era aquela Nossa, visão mesmo de foi fé, foi e cru assim. fazer. Só não foi cruel, mas foi cru. Meu Deus, eu tô aqui tentando imaginar como foi esse início, né? Você falou que até não teve é,
E lógico que pelo contexto da Assembleia, assim, tem todo o ensino bíblico, mas sobre plantação de igreja deve ter sido muito difícil, assim, né, no começo. Claro, porque o que eu sabia fazer é o que eu fazia na minha igreja, Aham, congregação local. sim, Ensinar numa escola bíblica, ministrar uma palavra evangelística, ou mesmo uma palavra para a igreja, mas era o básico. Na época eu era um presbítero auxiliar do pastor da igreja, o co-pastor, tinha uma determinada responsabilidade junto à igreja, mas até esse termo plantação de igreja não era muito mencionado. Era ir para o campo missionário para ser pastor, aham, para cuidar de uma igreja, né? Só que lá não existia igreja para cuidar, existia um campo branco, né? Existia uma área que precisava ser cultivada, sim, precisava ser diagnosticada, trabalhada, estudada. Apesar de ser uma mesma região ou uma mesma cultura, mas a comunidade rural tem as suas particularidades, que são um pouquinho diferentes da pequena cidade. Apesar de sim, ser tudo interior, aham, há uma distinção até mesmo entre as próprias comunidades rurais, o que é um sítio, o que é um entendi. assentamento, o que é um distrito. Quando a gente fala zona rural, é um termo geral, é um termo que abrange a área que não é cidade, município, não é sede do município, mas aí o assentamento, que foi o local para onde eu fui enviado, é o mais complexo para a plantação. Por sinal, eu fui bonificado com isso. Ah, Era o mais complexo, por quê? Eu explicar o porquê. Inclusive, no material que eu lhe enviei, na primeira foto, que é sim, 23 de agosto de 2007, lá tem a minha pessoa e a minha esposa tomando posse debaixo de um poste da luz elétrica, no terreiro, sim. e as pessoas no entorno, porque lá não tinha nenhum tempo e não tinha nenhuma ideia de que o que Alô? Eu perdi o pastor. no popular não é um catolicismo dogmático, não é um catolicismo de doutrina, mas ele é de tradição e de herança, ele é herdado, repassado por tradição. Por isso ele é muito sólido, porque ele é uma herança de família. Então, para o católico deixar essa herança, e, como eles falam aqui, ir para a lei dos crentes. Então, assim, Sim, você passou para a lei dos crentes, para a lei dos ou crentes. na cosmovisão sertaneja, que você mudou de uma religião para outra. Você Sim, pulou de um barco para outro barco, mas tudo é barco, é, tudo é religião. Para aham. eles não faz essa distinção do que seja o poder do evangelho. O que envolve a questão da salvação, não, você deixou a lei católica pela lei dos crentes. Então, o cara está no mar e você pulou de um navio para outro. Você fez apenas uma mudança geográfica no sentido da sua religiosidade. Mas isso. Então, era dentro dessa cosmovisão que nós tínhamos que plantar uma igreja. Nossa, que desafio, pastor. Que desafio. Sim, sim. E a minha esposa, bem jovem, a gente, quando saiu, nós éramos ainda jovens ainda. E acho que eu tinha 28 anos quando eu saí para o campo. Ela tinha 26, possivelmente. E aí a igreja nos disse que ia nos dar meio salário mínimo, na época era R$ 190, e uma Nossa. cesta básica. E isso deveria suprir todas as necessidades básicas da alimentação, deslocamento. O assentamento ficava a 40 quilômetros da sede do município, onde nós Nossa. estávamos localizados, que era a cidade do Apudi. Nós tínhamos 3 comunidades para atender. O Paulo Canapum, que é essa foto, e a comunidade que estava no meio. Aham. 10 quilômetros, nós tínhamos o Bregresso. Bregresso. Olha a palavra, ou o nome do sítio, Bregresso. Imagina aí o que é um Bregresso aí. Meu Deus, eu não consigo imaginar. Exata. O Bregresso, nós tínhamos crianças com 10 a 12 anos que nunca tinham ido a uma escola. Elas Nossa. não sabiam ler e não sabiam escrever. Meu Deus. Porque elas não tinham sido nem alfabetizadas. Que E situação. eu
eu não tinha um transporte, eu tinha uma bicicleta para fazer esse deslocamento, a bicicleta. Aham, Eu ia 10 quilômetros pela manhã de bicicleta, fazia as visitações, eu conhecia as pessoas, e quando eu cheguei lá, eu fiquei estarrecido em perceber essa realidade que tinha ali naquela comunidade chamada Bregresse, que era outro assentamento rural. Eu aham, preciso explicar o que é um assentamento rural. É aqueles projetos do INCRA, da reforma agrária, que eles constroem ah, pequenas casas e repassam lotes de terra para aquelas famílias que estão assentadas. Elas têm apenas o direito de posse, do uso da terra e do uso da casa. Não é um entendi, bem particular, é um termo de posse apenas. entendi. Ela não Mas pode pode morar dizer que para. é dela, né? Mas ela pode usufruir da terra. Ela pode usufruir para o resto da vida dela. Ela Entendi. a pessoa é um agricultor, é um pecuarista, né? Ele Aham, cria gado, cria ovelhas, bodes, enfim. Ele é do setor mesmo da agricultura, então ele fica lá instalado. Recebia na época que o projeto iniciou alguma ajuda de empréstimo para a aham, plantação, para adquirir os animais. Mas, infelizmente, e aí é feita uma crítica a essa mentalidade do sertanejo, e eu faço porque conheço a realidade. sim. Nós fomos para o Progresso, lá tinha 60 casas, mas não tinha nem 30 casas que estavam habitadas. As Nossa. demais estavam vazias. Lá Aham, foi levado energia elétrica, lá foi cavado poço para abastecimento, construído reservatório de água, caixa para água encanada para as casas, dado o direito de posse, dada a terra, dado o empréstimo, mas nossa. muitas pessoas não que foram para lá não foram porque eram agricultoras, foram para usufruir do benefício. Ah, entendi. Pegar o, Entendi. pegaram o dinheiro, depois repassaram a casa por algum valor para outra pessoa ter o termo de posse, trocaram em moto, em carro, Nossa. e então, assim, para você entender que o assentamento é tão difícil, porque não são famílias. O sítio, por exemplo, da comunidade rural é uma família que vai se agregando com outras famílias e vai construindo uma Uma comunidade, porque as comunidade. pessoas têm muita coisa em comum, elas têm parentesco, elas têm tradição, Aham. elas têm cultura e elas têm religião. É uma Então, é uma comunidade mais comunidade. sociável, digamos assim. É Mas, porque eles têm entendi. laços de Aham. parentesco, mas o assentamento a pessoa vinha não sei de onde, ninguém sabia quem era, nem o que ela fazia. Aham. Ela vinha só para, de certa forma, se beneficiar do benefício. Então a gente Pastor, começava a plantar a igreja no centro. Sim. sim. Pode continuar, desculpa. Quando a gente começava a ganhar as almas e a plantar a igreja e a discipular, as pessoas simplesmente iam embora do assentamento, porque elas não Não, estavam ali para morar. entendi. E isso dificultava o processo de certa forma, trazia uma frustração para o missionário. No caso, eu ou qualquer um que estivesse fazendo Aham. o processo de plantação, porque você ganhava as pessoas, começava a discipulá-las, elas começavam a se integrar à igreja, mas da noite para o dia elas iam embora. Entendi. E você voltava praticamente a estaca zero. Você tem que começar todo o processo com outras famílias que ainda não tinham Entendi. acreditado no Evangelho, porque era um público muito flutuante, ou Rotativo, né, nômade. pastor? E nômade, porque eles não tinham ali uma Sim. residência fixa, embora Aham. tivesse a residência, mas eles não queriam permanecer. Então nós Pastor, passamos três sim. anos nesse contexto. Pode perguntar. Eu ia até entrando nesse assunto, porque uma das coisas que, enquanto o senhor está falando, e seria muito claro para trazer uma luz para as pessoas que estão nos assistindo, é qual é a grande, e você já disse, a dificuldade de se pregar num assentamento por causa dessa rotatividade dessas pessoas, que um dia estão ali, outro dia estão em outro lugar, como nômades, né? Para você plantar uma igreja, há de se ter um relacionamento para um discipulado. Mas quais são, se você fosse pontuar, alguns outros desafios de um missionário plantar uma igreja numa uma região sertaneja, né, no sertão, para elucidar a galera que está nos assistindo aqui, dificuldades, pontos de dificuldade e pontos de qualidade também. Não, porque não é só coisas ruins, mas coisas boas também, Claro. A primeira grande barreira é você entender a cosmovisão do sertanejo. certo?
você precisa entender como ele entende o mundo, como ele se percebe no mundo, como ele se percebe como um ser espiritual, ou um ser que expressa religiosidade ou espiritualidade. Sim, A que está agregada a fé, a crendice desse povo. sim. Por quê? Porque você vai tratar de fé. Embora você possa, na pregação do evangelho, tratar de tantas questões, mas a principal é a fé, né? E essa fé para a salvação, é fazê-lo entender as boas novas do evangelho. Mas ele já tem crença, Aham, e não são um povo incrédulo, eles são um povo que já tem uma crença, uma credulidade que, como eu disse, é repassada como por herança. sim. Então, Herança familiar. eles são animistas, Sim. porque é uma questão da herança indígena. Aham, Eles são místicos do ponto da cultura afrodescendente, porque eles também têm esse viés do culto afrodescendente presente na sua espiritualidade, e eles são católicos no sentido de seguir, pelo menos ritualisticamente, a questão do catolicismo. é uma Não, mistura. não, não é dogmático, porque é geralmente a espiritualidade do brasileiro, ela é mística e É. ela é sincrética, porque ele tem essa matriz do animismo, culto Uhum. afrodescendente e o catolicismo. Mas Sim, como é sim. que isso chegou ao sertão? Mas como é que isso chegou lá dentro do mato? Claro, por exemplo, eles têm medo, por exemplo, de espíritos malignos. Aham. Se você for para uma tribo indígena, eles também tratam com essa questão dos espíritos malignos Sim. e também adoram algum espírito que eles acreditam que é um ser de luz. Existe um Deus para eles ali dentro da crença deles. Se você for para a cultura afrodescendente, também existem os santos e existem os demônios. E se você for para o catolicismo, igual sorte. Então, isso está presente, já está dentro da cosmovisão. A necessidade de que você apresente o evangelho. Outra questão que temos que romper em relação ao sertanejo é a crença na mediação de Maria, como Hum, mediadora ou medianeira, como entendi. a pessoa mais importante da sua devoção. Isso é quase o que. Por isso que eles adoram muito as santas, Sim. aquelas figuras canonizadas, principalmente femininas, e principalmente Maria, Nossa Senhora. Existe quantas Nossa Senhora? Várias nomenclaturas, Nossa Senhora disso, Aham. Nossa Senhora daquilo. Por quê? Para o sertanejo, é muito fácil fazer essa transposição do que é a figura materna. É uma cultura matriarcal, Matriarcal. embora machista. É. Embora machista. Isso que eu ia Que levantar. paradoxo, que paradoxo. Machista por quê? Porque a figura do homem se impõe até Uhum. determinado ponto. Mas é a figura feminina que cuida do filho, Do é a filho. figura feminina que protege, é a figura feminina que educa, é a figura feminina que demonstra afeto para os filhos. Dentro de uma Sim. cultura sertaneja mais antiga, o pai ele é ausente, ele é É. omisso, ele bebe, ele se prostitui, e dentro da sua própria crença isso não é moralmente errado. Aham. Ele não se sente um pecador porque ele bebe ou porque ele se prostitui. Até ele acha que é muito macho, porque Entendi. ele tem a sua esposa, mas tem as suas aventuras. Sim. Porque na cosmovisão sertaneja, o Deus é um Deus aético. Esse Deus ele não Hum. é um Deus que interfere na moral, porque o sacerdote católico ele celebra a missa, mas ele também bebe. Ao Entendi. lado da Igreja Católica tem o bar que é da igreja, Meu que Deus. realiza o leilão para arrecadar fundos para a igreja. Então, na cosmovisão do sertanejo, esse Deus ele é aético, porque É fora da moral. ele não, Não ele não interfere. interfere na sua vida pessoal. Ele Uhum. recebe a sua promessa, ele recebe o seu sacrifício, você fez um voto, um sacrifício, você paga uma penitência, você faz uma romaria, Sim. você vai até o seu lugar sagrado, porque para o sertanejo o lugar sagrado é apenas um. Uhum. Dentro da cidade, o único lugar que ele se benze é quando ele passa de frente à grande e potentosa Igreja Católica que Igreja está ali, é um Católica. símbolo sagrado. Sim. Ele se benze, faz o sinal da cruz. E outro momento do apogeu do sertanejo é quando ele vai à sua romaria até o seu santo de devoção, o seu lugar sagrado. Por quê? Ele ali se realiza na sua espiritualidade. Existe uma música
que é aquela música que foi feita por um autor brasileiro para homenagear a Senhora Aparecida, que trata muito bem da cosmovisão do sertanejo. Qual é essa cosmovisão? Ele diz: me disseram, porém, então uma tradição herdada, ele não estudou, ele não leu, ele não precisou da Bíblia para isso. Aham. Quem disse? Os seus antepassados, seus familiares, Alguém as disse. pessoas de influência. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Mas como eu não sei rezar, ele não sabe nem as rezas que se decoram. Aí ele disse: eu só queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Então, é uma espiritualidade contemplativa. Se ele chegar àquele santuário, contemplar o santo, o objeto sagrado da sua devoção, beijar aquele objeto, para ele está realizado. Para ele isso Ele já foi manifestado o culto dele, né? é o ápice do culto, Sim, é entendi. o ápice. Então, isso não precisa de doutrina, isso não precisa de dogma para fazer isso. A própria letra deixa bem claro que fala de romaria e prece. E isso nós ainda temos hoje, no século XXI, muito presente. Nós temos aqui no Juazeiro do Com Norte, no Ceará, certeza. o Padre Cícero. O Aham. Padre Cícero, eu estive lá. Nós temos aqui na nossa região Seridó, que é a região mais resistente do estado, são 21 municípios. Nós temos a maior estátua religiosa da América, Nossa, é pastor. maior do que a estátua, é maior do que aquela estátua lá a Do Rio de estátua da Janeiro. Liberdade. É maior do que a estátua da Liberdade, é maior do que o Cristo Redentor. Meu Deus. E aqui em Santa Cruz, é Santa Rita, em Santa Cruz. Aham. Então é uma imagem imponente. Quando a gente vai para Natal, a gente tem que passar em Santa Cruz. Uhum. E aonde você estiver na cidade, a santa ela é onipresente, ela está olhando para você. Aonde você for, porque ela está em cima de um monte que fica ao lado da cidade e foi feito estrategicamente para que quem estivesse na cidade, aonde estivesse, é como se Pudesse aquela ver. figura imponente estivesse olhando para a cidade. Sim. Então, e isso faz parte da cultura do sertanejo. Mas São grandes desafios. como vencer isso? É o relacionamento. Temos Sim. que entrar na casa do sertanejo, ouvi-los. Uhum. Ele não vai nos ouvir se primeiro a gente não ouvi-lo. Não ouvi eles. Precisamos primeiramente ouvir, sentar, ouvir, deixar ele contar as suas histórias, as suas superstições, enfim. Aquilo que ele acredita, criar essa ponte de diálogo, né, pastor? Aí você vai ver aonde é que você pode ir inserindo a mensagem das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Você pode falar sobre Maria? Pode. Você pode pegar o texto, ler, mas você não Aham. pode ir diretamente, é assim, como a gente diz, como diz o Lidor, desmistificando a espiritualidade deles de uma forma agressiva, sem primeiro apresentar o que é o plano de Deus, sem primeiro apresentar o que é o Evangelho. Eles não sabem o que é o Evangelho. Eles podem ter muita devoção, Sim. podem ter muita crendice, eles fazem sacrifícios absurdos para cumprir com promessas que é feita aos santos, mas isso não quer dizer que eles sabem nada acerca do Evangelho. Porque o Evangelho precisa ser ensinado, Isso é precisa ser verdade. vivido e ensinado. Você Uhum. precisa olhar para nós e ver que é possível viver esse Evangelho, né? Que é Sim. possível viver essa dimensão do Evangelho. Pastor, o senhor comentou sobre o Seridó, que é o lugar onde o senhor está hoje pastoreando e agindo, né? E partindo para um final da nossa conversa, o senhor disse Sim, do poder do relacionamento, né? O senhor trouxe para nós que o evangelho ele precisa ser pregado, mas o evangelho, mais do que isso, precisa ser vivido por nós, né? Então, hoje, o que o senhor tem feito para falar de Jesus aí na região? Qual tem sido as atuações, né, da missão nesse lugar, visto que é uma cidade que o senhor disse que ainda ela é muito forte nessas questões do povo sertanejo, das suas crenças, crendices, e como hoje, o que o senhor tem feito para avançar, né, com a pregação do evangelho no lugar onde o senhor está hoje? é, é redundante falar, mas eu vou falar. Sempre que nós assumimos uma nova igreja, há uma grande deficiência de levar conscientização missionária para a igreja.
Isso é uma coisa, um paradoxo, porque o DNA da igreja é missionário. Alguns autores chegam a dizer, se a igreja é missionária, né, não há como fazer essa distinção. Não era necessário fazer ou tornar, ou levar uma igreja a se tornar missionária, porque ela já nasce com o DNA para ser isso, Verdade, para ser verdade. cumpridora da sua missão. Aham. Porém, eu não sei ao longo do processo, irmão, onde foi que muita coisa se perdeu. Sim, Isso é verdade. Olha, a nossa própria teologia não nos ajuda. Por exemplo, você pega uma teologia sistemática, não tem nada sobre missões. As verdade. melhores teologias sistemáticas, a teologia é colocada num curso teológico como uma disciplina à parte. Como é que funciona, meu amigo? Como é que a igreja... E eu, analisando essa questão, eu elaborei um pensamento, pensando muito sobre isso, a dificuldade que sempre se tem quando chega numa igreja de fazer a igreja entender que ela é uma igreja que deve fazer discípulos. Ex- Ela é uma igreja Isso já que deveria deve... ser de praxe, né? Igual o senhor disse, né? É a mesma coisa. Ser cristão é ser missionário. Aí eu elaborei um pensamento assim, a igreja não se envolverá com aquilo que ela não ama. Verdade. Então, a igreja ela se envolve com muita coisa, eventos, alguma coisa que ela goste. E aí, um segundo ponto, a igreja não vai amar aquilo que ela não conhece. Sim, Se não há ensino sobre missões, essa igreja não vai se envolver com missões. verdade, Como é que uma pastor. igreja vai se ela não é orientada, não é ensinada, obrigado, para esse propósito? Como é que ela vai? Se ensina sobre tudo. A nossa teologia sistemática tem disciplinas, temos bons livros de histórias do Aham, cristianismo, mas quando a questão do estudo da missão é mais recente, sim, ele foi surgindo depois. Há de se entender que antes de William Carey não tinha na concepção daquela igreja na América a ideia que precisar, aliás, da Europa, que precisasse evangelizar a América, porque ele dizia, a América já é catolizada, então não precisa mais de evangelização. Foi preciso sim. nascerem movimentos que foram trazendo a igreja para essa ideia de que ela precisava ser missionária, ela precisava fazer discípulos, e não que a missão ia acontecer como por um boom, assim, deu de repente, boom, a missão ia acontecer Ah, do como nada. um ato, um Big Bang, assim, Deus ia explodir alguma coisa e a Sim, missão ia acontecer em todo lugar. Não, é o papel da igreja, é a missão da igreja. Então, o foi preciso Deus processo. levantar homens para contestar até mesmo o sistema de entendimento do que seria missões daquela época, para que a igreja pudesse avançar. Sim, E hoje não é diferente. Em muitos lugares a gente chega e parece que a missão não vai além do terreiro de casa. A missão está muito verdade. focada, ela está voltada para dentro. É uma missão, é uma igreja que se preocupa muito com ela mesma. Então, assim, nós temos procurado algumas ações pontuais que possam minimizar essa questão. Sim, E, e nós, como igreja, não é levar a igreja, é nós voltarmos como igreja para o foco, sim. né? Eu não digo levar, eu estou me colocando de fora, mas É verdade. nós, como igreja, voltarmos para o foco, porque a gente pode perder, assim, por qualquer uma razão, a gente pode se distanciar desse foco. Nós temos trabalhado com a EMITS, que está aqui atrás até o cartaz, o banner, que é uma escola que surgiu há 7 anos, que a gente tem atuado nessa área de mobilização, treinamento e despertamento de vocacionados para a missão, principalmente no contexto do sertão. Por quê? Nós não temos seminários e afins dentro do nosso contexto do sertão. Sim. Até mesmo escolas teológicas para a formação de obreiros é muito pouco, assim, tem mais na capital, Natal, e a gente fica naquela deficiência de instrumentalizar os obreiros, de proporcionar ferramentas e capacitação para o trabalho. Sim. Lembrando que eu disse no início que eu fui para o processo de plantação sem nenhuma dessas ferramentas e esse Aham. preparo que é tão necessário. Então, a escola surge exatamente com essa ideia. Ela não é uma escola como um seminário missionário de longo prazo, mas é uma escola de impacto, de férias, Sim. 10 por 10 10 dias teóricos, 10 dias práticos. Porém, ela tem
ela tem sido um instrumento no sentido de despertar esses vocacionados. Às vezes os meninos chegam Amém. lá, e eles não sabem assim, na igreja, o que é que eu devo fazer, que tal, e lá, devido a ser um ambiente de busca de Deus, de oração, Deus muitas vezes tem se revelado para esses jovens, falando para eles de chamados específicos, né? Nós enfatizamos muito o chamado de todos. Toda a igreja é chamada, toda a igreja é enviada para ganhar almas, fazer discípulos. Que Toda a legal, igreja é pastor. chamada, toda a igreja é sal da terra, toda a igreja é luz. Toda a Sim. igreja está enviada a partir de onde ela está. Ela já é plantada ali porque ela foi enviada para fazer a diferença naquele lugar. Que Aham. sejam 10 crentes que estejam naquela comunidade, é uma igreja enviada. Ela não precisa de uma segunda ordem. Agora, entre o chamado de todos, tem um chamado específico de alguns para ir plantar em outros lugares. Então, a escola, Sim. ela enfatiza o chamado de todos, toda a igreja, cumprindo a sua missão, e também temos aulas que falam do chamado específico. E aí muita Sim. gente acaba descobrindo em Deus essa chamada. E enfatizamos também uma questão da identidade da igreja, porque o chamado está ligado à identidade. Se a igreja não sabe quem ela é, tampouco ela saberá para que foi chamada. Essa igreja precisa Verdade. ter uma identidade bem definida em Cristo e na Firmado. palavra. Uhum. Ela não é um clube religioso, ela não é um lugar para promover o hedonismo, né, o prazer dos seus participantes, para promover o bem-estar. Ainda que seja um local saudável, que promova o bem-estar, promova a paz, mas ela é um engajamento de soldados e guerreiros para o campo da batalha, para Amém. cumprir a missão, Amém. instrumentalizá-los para isso. Então, a escola é uma das ferramentas. Na igreja local, eu tenho usado os pequenos grupos de estudos Aham. para que a igreja toda se engaje e não fique dependendo só do púlpito, Sim. do que o pregador e o que o pastor fala a partir do púlpito, porque a grande reunião ela cobre apenas uma parte da necessidade da igreja. O grande Sim. ajuntamento não propicia comunhão, uma comunhão mais plena, ela não providencia cumplicidade da membresia, mas os pequenos grupos, sim, porque Ajudam muito. Uhum. nós estamos nas casas, face a face, cada um pode ler o texto e comentar, perguntar, pedir um pedido de oração no particular, que não vai ter coragem de pedir na nave da igreja, porque tem muitas pessoas ali que não, Sim. talvez ainda não são do seu ciclo de confiança, mas no pequeno grupo, há pedidos de oração sincero, há corações Verdade. quebrantados. Então, são essas ferramentas, Amém. né, que temos procurado utilizar e mobilizar a igreja. Que Não é bênção, fácil? pastor. Não, não é Não. fácil. Não se traz consciência missionária a uma igreja dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. É um Às vezes pode processo. se levar até uma década para você trazer uma igreja para um entendimento, Aham. porque é uma cultura que já vem arraigada há muito tempo naquela igreja. Tem igrejas que têm 50 anos de existência, Sim. nunca plantaram uma igreja. Tem igrejas que têm 50 anos, nunca plantaram uma igreja fora do Meu seu Deus. terreno. Aham. Então, primeiro, nós líderes temos uma parcela de culpa, porque nós estamos na responsabilidade no texto de Efésios, nós somos os treinadores, né? Nós somos chamados para aperfeiçoar santos para a obra do ministério. Se não estamos Sim. fazendo isso, não estamos fazendo nada, no sentido do trabalho de treinamento da igreja, né? Nós tem pastores, tem evangelistas, tem mestres, tem profetas na igreja, tudo isso preparar essa igreja para o serviço cristão. Amém. Para preparar para o serviço, para Sim. servir. Não é só para a gente estar ali recebendo as bênçãos, Aham. somos meros receptores. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. Pastor, caminhando para o final, eu gostaria de Sim, pedir ao Senhor eh, que deixasse uma mensagem para nós somos igreja, né? Para conscientização sobre missões. Eu sei que faz sentido, porque essa última parte da nossa conversa foi caminhando para isso. E se o senhor pudesse deixar um recado para a igreja, para os nossos telespectadores, aqueles que estão vendo a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, o que o senhor diria acerca de missões? é, quem ama, serve, indiscutivelmente. Quem ama, serve. Essa é uma realidade. Eu quero citar só uma frase do John Stott,
em um dos seus livros, acho que é A Missão Cristã no Mundo. Ele Sim, disse: toda a adoração que não gera missão é hipocrisia, meu Deus. porque não podemos aclamar a dignidade de Deus se não temos o desejo de proclamá-la. Trazendo assim bem, toda adoração na igreja que não gera missão, todo ajuntamento, todo culto que não promove missão, segundo a concepção do John Stott, e eu concordo, se torna um ato assim de hipocrisia nossa, porque como é que a gente quer tanto adorar um Deus, mas não quer proclamar a sua glória para quem não o conhece? Verdade. Então, assim, que tenhamos adoração, que tenhamos tudo isso que a igreja pode proporcionar, e isso é legítimo e é necessário, mas que tenhamos serviço. Amém. Eu vi uma pessoa certa vez dizendo que tinham colocado lá na saída da igreja, uma placazinha dizendo: sua missão começa aqui, na saída da igreja, né? Aham. Para que quando os irmãos fossem saindo da igreja, eles percebessem a necessidade do engajamento fora Bora. da ambiência da adoração, do culto, da liturgia. Verdade, Então é pastor. isso, eu acho que a igreja precisa estar mais engajada, mais Amém. comprometida, ser mais presença no mundo, ser mais sal, ser mais luz. E o evangelho é coisa simples, né? A gente teologiza muito, filosofa muito, mas quando Jesus falou com os pescadores, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Eu não sei inicialmente o que eles entenderam. Eu sei que, no geral, eles compreenderam muito bem o que Jesus chamou-os para ser e fazer, porque eles se Sim, dispuseram a morrer por isso, viver e morrer por isso. Então, eles podem não ter sido grandes teólogos, a boa parte daqueles pescadores, como Paulo, não há nenhum problema em ser um grande teólogo, mas eles entenderam perfeitamente o que Jesus disse. Vão, sim. pregam o evangelho, vão, façam discípulos, vão, sejam pescadores de homens. Eles Amém. entenderam aquilo e viveram em função disso. A igreja só precisa entender o que Jesus disse e fazer o que ele mandou. Sim. Simples assim. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela nossa conversa. Tranquilo? Obrigado por ter aceitado esse convite. Sei que todos que vão ouvir estão ouvindo essa conversa vão ser elucidados mais sobre o povo sertanejo, sobre a dificuldade de se pregar o evangelho no sertão. E também que o evangelho é poderoso para chegar em qualquer lugar, né? E no final, essa conscientização sobre missão e igreja. Muito obrigado, pastor. Nós agradecemos como família vitoriosa. Obrigado por ter aceitado esse convite. Que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Orei por nós. Amém. Precisamos. Amém. Deus abençoe. Amém. E, gente, eu queria deixar um convite para você. Na verdade, curta aí os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque toda vez que você compartilha e curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, quero te convidar a você compartilhar para que outras pessoas venham ser abençoadas pelo Giro Missionário, tá bom? Deus abençoe a todos.